Capítulo 2. Parte 1. Variáveis, tipos de dados e entrada e saída de dados. Olá, eu sou Leonardo Silva. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa playlist de Python. Nesta aula estudaremos variáveis, tipos de dados e os comandos de entrada e saída de dados. Esse é um tema fundamental da linguagem, muito utilizado no desenvolvimento de software e frequentemente cobrado em concursos públicos. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos direto para a aula. Após conhecer a estrutura básica de um programa em Python, é hora de aprender como o computador armazena informações na memória. Todo programa trabalha com dados. Esses dados podem representar nomes, idades, notas, preços, datas, endereços, entre inúmeras outras informações. Para armazenar esses valores, utilizamos as variáveis. Além disso, é necessário compreender os tipos de dados existentes e aprender como receber informações do usuário e exibir resultados na tela. Esses conceitos são utilizados em praticamente todos os programas escritos em Python. O que são variáveis? Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar informações. Podemos imaginar uma variável como uma caixa identificada por um nome. Dentro dessa caixa é possível guardar um valor que poderá ser utilizado posteriormente pelo programa. Sempre que o programa precisar daquela informação, basta utilizar o nome da variável. Criando uma variável. Em Python, criar uma variável é muito simples. Basta utilizar o operador de atribuição. Exemplo: nome igual a Leonardo. Nesse exemplo, o operador de atribuição armazena o texto Leonardo na variável nome. Sempre que o programa utilizar essa variável, o valor armazenado será recuperado automaticamente. Outro exemplo: idade 43. Agora a variável idade armazena um número inteiro. Regras para criar variáveis. Embora Python seja uma linguagem bastante flexível, existem regras importantes para a criação de variáveis. Uma variável deve começar por uma letra ou pelo caractere sublinhado. Não pode começar por números. Pode conter letras, números e o caractere sublinhado. Não pode conter espaços. Diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Observe os exemplos. Válidos: nome, idade, nota final, aluno 1, contador. Inválidos: nome, nota final, salário total. Nos exemplos inválidos, uma variável começa com número, outra possui espaço e a terceira utiliza um caractere que não é permitido em nomes de variáveis. Boas práticas na criação de variáveis. Além das regras da linguagem, existem boas práticas adotadas por programadores. Utilize nomes que descrevam claramente o conteúdo armazenado. Observe: pouco recomendado. X igual a 8. Melhor: nota igual a 8. No segundo exemplo, qualquer pessoa consegue compreender imediatamente o significado da variável. Variáveis bem nomeadas tornam o código mais legível e facilitam sua manutenção. O que são tipos de dados? O computador precisa saber qual tipo de informação está armazenando. Uma idade é diferente de um nome. Um preço é diferente de uma data. Um valor verdadeiro ou falso é diferente de um texto. Por esse motivo, existem os tipos de dados. Os principais tipos utilizados em Python são int, float, str, bool. Vamos conhecer cada um deles. Tipo inteiro. O tipo inteiro int armazena números sem casas decimais. São exemplos: -5, -18, 250, -10. Exemplo: quantidade igual a 30. Nesse exemplo, a variável quantidade armazena um número inteiro. Esse tipo é utilizado para idade, quantidade de produtos, número de alunos, quantidade de veículos e diversas outras informações que não possuem parte decimal. O tipo flutuante float armazena números com casas decimais. Exemplo: altura igual a 1,75. Nesse caso, a variável altura armazena um número decimal. Outros exemplos são salários, notas escolares, temperaturas, peso, distâncias. Em Python, utiliza-se o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Tipo texto, str. O tipo texto str armazena cadeias de caracteres, também chamadas de strings. Uma string pode conter nomes, frases, endereços, cidades, telefones, qualquer sequência de caracteres. Exemplo: cidade Osasco. Nesse exemplo, o texto está entre aspas, indicando ao Python que se trata de uma string. Sempre que desejarmos armazenar textos, devemos utilizar aspas simples ou aspas duplas. Tipo lógico bool. O tipo lógico bool possui apenas dois valores possíveis: true, false. Ele representa respostas do tipo verdadeiro ou falso. Exemplo: aprovado igual a true.
Nesse exemplo, a variável aprovado informa que determinada condição é verdadeira. Esse tipo de dado é muito utilizado em estruturas de decisão, validações e comparações. Descobrindo o tipo de uma variável, Python possui uma função chamada type, utilizada para identificar o tipo de dado armazenado em uma variável. Exemplo: idade igual a 20, print type idade. Resultado: class int. Nesse exemplo, a função type informa que a variável pertence ao tipo inteiro. Essa função é muito útil durante o aprendizado e na depuração de programas. Entrada de dados. Até agora, os valores foram definidos diretamente pelo programador. Entretanto, a maioria dos programas precisa receber informações digitadas pelo usuário. Para isso, utilizamos a função input. Exemplo: nome igual a input, digite seu nome. Quando esse programa for executado, o Python aguardará o usuário digitar uma informação. O texto digitado será armazenado na variável nome, uma característica importante da função input. Independentemente do que o usuário digite, a função input sempre retorna uma string. Observe: se o usuário digitar 25, o valor recebido ainda será considerado um texto. Por isso, quando desejamos trabalhar com números, precisamos realizar uma conversão de tipo. Para transformar um texto em número inteiro, utilizamos a função int. Exemplo: idade igual int input. Digite sua idade. Primeiro, o Python recebe o texto digitado pelo usuário. Em seguida, a função int converte esse texto para um número inteiro. Conversão para número decimal. Quando desejamos receber números com casas decimais, utilizamos a função float. Exemplo: altura igual a float input, digite sua altura. Agora o valor informado pelo usuário será convertido para o tipo float. Saída de dados. Depois de processar as informações, normalmente o programa precisa apresentar um resultado ao usuário. Para isso, utilizamos a função print. Exemplo: print Olá Mundo. Nesse exemplo, o Python exibe uma mensagem na tela. Também é possível exibir o conteúdo de uma variável. Exemplo: nome igual a Leonardo, print nome. Nesse caso, será exibido o valor armazenado na variável. Aplicações práticas, variáveis. Tipos de dados e entrada e saída de informações estão presentes em praticamente todos os programas desenvolvidos em Python. Algumas aplicações são: cadastro de alunos, cadastro de clientes, sistemas de estoque, sistemas bancários, sistemas hospitalares, sistemas de vendas, aplicativos para dispositivos móveis, sistemas desenvolvidos para a internet. Sempre que um programa precisar armazenar, receber ou exibir informações, esses recursos serão utilizados. Dicas de memorização. Memorize os seguintes conceitos. O operador de atribuição armazena um valor em uma variável. O tipo int representa números inteiros. O tipo float representa números com casas decimais. O tipo SR representa textos. O tipo bool representa valores lógicos. A função input recebe dados do usuário. A função print exibe informações na tela. A função type identifica o tipo de um dado. A função int converte um valor para inteiro. A função float converte um valor para decimal. Como é costumado cobrar em concursos públicos, esse assunto costuma aparecer em questões que apresentam pequenos trechos de código e pedem ao candidato para identificar o valor armazenado em uma variável, o tipo de dado de determinada variável, o resultado apresentado pela função print, o funcionamento da função input, a necessidade de conversão utilizando int ou float, a diferença entre os principais tipos de dados da linguagem. É comum que as questões misturem variáveis, tipos de dados e entrada de informações em um mesmo exercício. Pegadinhas de prova. As principais pegadinhas são: esquecer que a função input sempre retorna uma string, confundir o operador de atribuição com o operador igual a igual, que será estudado na próxima parte, utilizar espaços em nomes de variáveis, criar variáveis iniciadas por números, esquecer de converter valores antes de realizar operações matemáticas, confundir os tipos int e float. Resumo da parte 1. Nesta aula você aprendeu o que são variáveis, como criar variáveis corretamente, as regras para nomeação de variáveis, as boas práticas para escolher nomes significativos, os principais tipos de dados do Python, como utilizar as funções input, print, type, int e float, as principais aplicações desses conceitos, como esse conteúdo costuma ser cobrado em concursos públicos. Chegamos ao final desta aula. Espero que este conteúdo tenha contribuído para o seu aprendizado.
Continue acompanhando a playlist para dar sequência aos estudos e aprofundar seus conhecimentos em Python. Se esta aula foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e escreva nos comentários. Eu vou passar. Compartilhe esta aula e a playlist com seus colegas de estudo. Muito obrigado pela companhia. Bons estudos e até a próxima aula.